Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é recria de fêmeas, antecipando a cobertura de fêmeas. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Então pessoal, a pergunta que nos cabe nessa aula é possível que bezerras desmamadas entrem na estação de monta do mesmo ano em que elas foram desmamadas? Um exemplo, uma bezerra ela foi desmamada em abril de 2018. É possível que essa bezerra desmamada em abril de 2018 já entre na estação de monta em novembro de 2018? Sendo coberta com 15 meses e tendo o primeiro parto com 24 meses? Sim, é perfeitamente possível que essa bezerra desmamada em abril de 2018 já entre na estação de monta em novembro de 2018, tendo a primeira cobertura com 15 meses e o primeiro parto com 24 meses. É perfeitamente possível. Só que para alcançar essa meta, eu preciso ter um manejo nutricional diferenciado. E esse manejo nutricional diferenciado já começa na fase de cria, suplementando as bezerras com suplemento tipo creep feeding, para que essas bezerras apresentem um elevado peso à desmama. E após a desmama, suplementar as novilhas na primeira seca após a desmama, para que essas novilhas atinjam um alto ganho de peso nessa primeira seca, alcançando o peso adequado para a cobertura, entrando assim já na estação de monta de novembro de 2018. Então é perfeitamente possível alcançar essa meta, desde que eu forneça um manejo nutricional diferenciado, desde que essa bezerra e essa novilha passem por um manejo nutricional diferenciado, atingindo altos ganhos de peso. Então esse seria o cenário. Uma bezerra que nasceu em agosto de 2016, foi desmamada em abril de 2017 e vai entrar na estação de monta aqui já em novembro de 2017, do mesmo ano em que ela foi desmamada. Ela foi desmamada em abril de 2017, vai ser recriada por 7 meses e já vai entrar na estação de monta aqui de novembro de 2017. Ou seja, já vai entrar na estação de monta do mesmo ano em que ela foi desmamada. Tá? Então aqui é preciso que essa bezerra seja suplementada na fase de cria com suplementação creep feeding, para atingir um elevado peso à desmama, e após a desmama, aqui em abril, ela seja suplementada durante esse período seco com suplemento proteico energético de alto consumo para alcançar altas taxas de ganho de peso, né? Alcançando aqui o peso à cobertura já para a estação de monta de novembro de 2017. Então é perfeitamente possível uma bezerra ser desmamada em 2017, em abril de 2017, e já entrar na estação de monta aqui de novembro de 2017. Para isso eu preciso ter uma recria de 7 meses e um alto ganho de peso nessa recria. Então esse seria o cenário. Uma bezerra desmamada com 180 kg de peso vivo, com 8 meses de idade, e as bezerras cobertas aí com 330 kg de peso vivo, que seria o peso adequado à sua primeira cobertura. Então, 330 menos 180, ela tem que ganhar 150 kg de peso vivo durante a recria, que dura 7 meses, ou 210 dias. 150 kg dividido por 210 dias, o ganho médio diário na recria vai ser de 715 gramas por dia, ou 0,715 kg por dia. 715 kg por dia. Então, para alcançar esse ganho médio diário de 715 gramas por dia, essas novilhas terão que ser suplementadas na primeira seca delas, após a desmama, com suplemento proteico energético de alto consumo, em torno de 5 gramas por quilo de peso vivo, ou 0,5% do peso vivo. Então, com essa cobrição aos 15 meses e esse primeiro parto aos 24 meses, eu consigo antecipar o primeiro parto aí em 12 até 24 meses. Olha só, esse seria o cenário ideal, primeiro parto com 24 meses. E esse aqui seria o pior cenário possível, primeiro parto com 48 meses, que
seria a recria sem suplementação. Desse cenário para esse cenário, eu consegui reduzir 24 meses a idade a primeira. 24 meses do primeiro parto. Tá? São 2 anos a menos, amigo. 2 anos a menos é muita coisa. São 2 anos a menos que essa novilha. São 2 anos a menos de consumo de pasto. São 2 anos a menos de consumo de suplemento mineral. São 2 anos a menos de ocupação do seu pasto sem produzir nada. São 2 anos a menos de mão de obra cuidando dessa. Então eu vou antecipar esse primeiro parto. Eu vou antecipar a receita. Porque a receita que a vaca gera é o quê? É bezerro desmamado. Quanto mais rápido ela parir, mais rápido ela vai desmamar esse bezerro. Então, antecipando esse primeiro parto aí em 12 até 24 meses, eu só tenho a ganhar. Esse cenário aqui, né, que eu tenho o primeiro parto com 48 meses, para esse cenário aqui que eu tenho o primeiro parto com 24 meses, eu consegui antecipar em 24 meses esse primeiro parto. Em 2 anos. Tá? Então, com esse cenário, eu consigo antecipar o primeiro parto em 12 até 24 meses. Isso traz uma economia de recursos tremenda. São 2 anos a menos comendo sal mineral, são 2 anos a menos ocupando o meu pasto, e a vaca consegue dar o retorno mais rápido. Ela para o bezerro mais rápido, ela desmama o bezerro mais rápido, gera receita. Eu vou ter uma geração de receita maior durante a vida útil dessa vaca. Ela vai parir mais bezerro durante a vida útil dela. Eu vou aumentar a taxa de desfrute. Tá? Então é uma economia muito grande. Aqui seria o padrão de crescimento, né, para essa fêmea aqui com o primeiro parto aos 24 meses. Ela foi desmamada com 8 meses, suplementada com creep feeding durante a fase de cria, ganhou 750 gramas por dia durante os 8 meses, foi desmamada com 180 kg de peso vivo, entrou na fase de recria. A fase de recria vai durar 7 meses. A recria vai ser no período seco, então eu preciso suplementar esse animal no período seco com um suplemento proteico energético de alto consumo, para que essa novilha tenha um ganho de peso satisfatório, em torno de meio até 1%, de meio até 1% de consumo por dia. Então essa novilha será suplementada nesse período seco aqui, que vai durar 7 meses. Okay? Vai ganhar 715 gramas por dia. Tá? Tem que ter um pasto de boa qualidade para essa novilha atingir esse ganho de peso aí. Essa novilha vai entrar na estação de monta aí com 330 kg de peso vivo. A estação de monta de novilha é diferente da estação de monta de vacas. A estação de monta de novilha tem que ter uma duração mais curta. Duração de monta de novilha tem que durar 60 dias. A pressão de seleção sobre a novilha tem que ser maior do que a pressão de seleção sobre a vaca. A novilha vai substituir vacas inférteis. A pressão de seleção sobre elas tem que ser maior. A novilha tem que ser melhor do que a vaca que eu estou descartando. Por isso, a estação de monta é mais curta. A pressão de seleção sobre elas é maior. E a estação de monta de novilhas tem que começar 30 dias antes do início da estação de monta de vacas. Para que essa novilha, ao apresentar o primeiro parto dela, ela vai ter mais tempo para se recuperar desse primeiro parto. Então, estação de monta de novilha tem que ser mais curta se comparado com a estação de monta da vaca, 60 dias. E a estação de monta de novilha tem que começar 30 dias antes do início da estação de monta das vacas. Para quando essa novilha parir, ela vai sentir um estresse ao primeiro parto muito grande, ela tem que ter um período maior de recuperação após esse primeiro parto. Por isso, se eu começar 30 dias antes, ao essa novilha parir, ela vai ter um maior tempo para se recuperar desse estresse ao primeiro parto. Então, esse aqui é o padrão de crescimento para uma fêmea que vai apresentar o primeiro parto com 24 meses, ok? O foco aqui é suplementação na época seca do ano,
um suplemento proteico energético de alto consumo. Consumo variando aí de 0,5% do peso vivo, ou 5 gramas por quilo de peso vivo, até 1% do peso vivo. Tá? Tem que ter um pasto de boa qualidade. Tá? E ela vai entrar nessa ação de monta aí com 15 meses com esse peso aí. Então aqui seria o cenário, ó. Estação de monta. Essa bezerra foi concebida em 2011, nasceu em 2012, foi desmamada em 2013, entrou na estação de monta no mesmo ano que ela foi desmamada, em 2013, aqui em novembro de 2013, pariu em agosto de 2014. Olha só, estação de monta de novilhas começando 30 dias antes das vacas, tem mais tempo, ela pariu em 2014, ó, ela vai ter 1, 2, 3 meses para se recuperar desse primeiro parto. E aí depois de 3 meses que ela vai entrar na estação de monta de vacas, ou seja, na sua segunda estação de monta. Por isso que a estação de monta de novilhas tem que começar 30 dias antes da estação de monta de vacas. Ok? Para quando essa novilha vier a parir, ela terá mais tempo para se recuperar do seu primeiro parto. Ok? A primípara, ela sente mais o estresse nutricional do seu primeiro parto, porque a primípara ainda está crescendo. Então ela tem uma exigência nutricional a mais se comparado com vacas múltiplas. Por isso que a primípara sente mais após o primeiro parto, apresentando um longo período de anexo pós-parto. Então a primípara tem que ter uma atenção especial com ela. Então se ela tem esse maior período de tempo para se recuperar após o primeiro parto, isso vai ser muito bom. Ela vai ter 3 meses para recuperar o seu score corporal, para depois entrar nessa ação de monta, e a chance dela emprenhar na sua segunda estação de monta vai ser muito maior. Então esse seria o cenário. Ela nasceu em 2012, foi desmamada em 2013, a recria durou 7 meses, entrou nessa ação de monta aqui em novembro de 2013, ela pariu em 2014 e vai ter 3 meses para se recuperar do seu primeiro parto, para ir entrar nessa ação de monta aqui em dezembro, junto com as vacas. Então ela tem mais tempo para se recuperar desse estresse ao primeiro parto, recuperar o seu score corporal, e aqui ela vai entrar nessa estação de monta de vacas com maior chance de emprenhar nessa estação de monta de vacas. Ok? Então o ideal é reduzir a recria para 7 meses. Com isso, as primíparas já emprenham 30 dias antes da estação de monta das vacas começar, dando mais tempo para se recuperar do estresse pós-parto. Ou seja, ela emprenha em novembro e para em agosto. E a estação de monta das vacas só começa em dezembro. Então ela vai ter setembro, outubro e novembro, 3 meses para se recuperar desse estresse após o parto. Então só lembrando que as vacas primíparas, elas sentem mais esse estresse a esse primeiro parto, e elas precisam desse manejo para poder emprenhar novamente. Um entrave a esse manejo pode ser a precocidade sexual das fêmeas zebuínas. As fêmeas zebuínas apresentam uma menor precocidade sexual se comparada com as fêmeas taurinas. E esse é o maior gargalo das raças zebuínas, a seleção para a precocidade sexual. Existe um foco de seleção muito grande dentro das raças zebuínas para aumentar essa precocidade sexual, ou seja, reduzir essa idade à puberdade. E existem rebanhos zebuínos muito precoces, mas isso de uma forma geral pode ser um entrave. Talvez a fêmea zebuína não entre em cio com esses 15 meses de idade. Então, o maior gargalo das raças zebuínas hoje é a questão de precocidade sexual. Já as mestiças Angus Nelore, elas vão apresentar uma maior precocidade sexual. Então, já para mestiça, não vai ser, essa primeira cobertura aos 15 meses não será problema nenhum. Então, elas vão entrar em puberdade com 12, 13 meses, tranquilo. Só lembrando que as mestiças Angus Nelore, elas apresentam uma maior habilidade materna, uma maior precocidade sexual, só que também apresentam uma maior exigência nutricional. São animais que vão apresentar um porte maior, um peso mais elevado,
Isso pode afetar a eficiência reprodutiva como um todo, ok? Então, só lembrando, a precocidade sexual das raças zebuínas pode ser um entrave, tá? Eu estou falando isso em termos gerais, em termos de rebanho zebuíno geral. Eu sei que existe uma forte seleção dentro das raças zebuínas para a precocidade sexual, e a grande maioria das fêmeas zebuínas, elas conseguem emprenhar com 15 meses, sem problema nenhum, mas isso pode ser um entrave para rebanhos, né, com uma pressão de seleção menor para a precocidade sexual, ok? Um fato também que deve ser lembrado é o seguinte: devemos evitar a superalimentação de novilhas na fase que vai aí, a fase pré-púbere, a fase que vai dos 4, 5 meses até os 15 meses. Tá? Então devemos evitar uma superalimentação de novilhas para evitar um acúmulo de gordura na glândula mamária. Isso pode interferir na produção de leite e na habilidade materna de fêmeas zebuínas. Então, evitar ganhos de peso na fase pré-pubertal, ou seja, dos 5 até os 15 meses de idade, evitar ganhos de peso superiores a 900 gramas por dia, ok? Para evitar esse acúmulo de gordura na glândula mamária, que vai interferir na produção de leite e na habilidade materna dessas vacas. Isso por quê? Porque durante essa fase pré-pubertal, né, existe um crescimento alométrico da glândula mamária, ou seja, os tecidos da glândula mamária eles crescem mais rápido que os outros tecidos do corpo. Então, se eu superalimentar essa novilha, vai ter um acúmulo de gordura excessivo dentro da glândula mamária e isso vai interferir na produção de leite desses animais. Ok? Então, chegamos ao final dessa aula. O que nós queremos no final é isso aqui, ó. Uma bezerra desmamada aos 8 meses com 6 arrobas. Prenhem uma novilha que seja prenhe aos 15 meses com 330 kg de peso vivo e o primeiro parto aí com 24 meses com 410 kg de peso vivo, ok? Então a desmama 6 arrobas, uma novilha prenha com 330 kg de peso vivo, isso corresponde a 75% do peso de uma vaca adulta, e o primeiro parto aí com 410 kg de peso vivo, que seria 90% do peso de uma vaca adulta aos 24 meses. Ok? Chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a